Ela é uma das artistas mais prestigiadas da cidade. Uma mulher extremamente inteligente, uma diretora preciosa. Hoje, no palco, a gente conversa com Patrícia Fagundes. Não é? Muito Ou obrigada, não é? por essa introdução tão carinhosa. Não é muito verdade? Obrigada. Patrícia, tu estudaste, tu fizeste UDAD, né? A Faculdade de Artes Cênicas da URGS. Aí depois tu foi para o exterior, logo em seguida. Mais ou menos. Eu fiquei um tempo aqui. Eu me formei em 95, né? Sim. Eu terminei a faculdade. E aí eu fiquei alguns anos. Eu dirigi um outro espetáculo, Bandido Cantador. Eu trabalhei como assistente de direção num projeto Roberto. Eu dei aula Roberto Oliveira. Do Roberto Oliveira. Eu dei aula na descentralização. Eu fiquei aqui tendo uma vida profissional, digamos, antes de eu viajar para Londres, onde eu fiz o mestrado e morei 4 anos lá. E dirigi também o Beijo no Asfalto, que inaugurou o Depósito de Teatro. Então, espetáculo antológico. Teve um momento. Tu ficou 4 anos em Londres. Fiquei. Onde tu fez mestrado em... Eu fiz mestrado em direção teatral e a dissertação era sobre Shakespeare, já imaginando, já pensando na montagem de Macbeth, que foi a primeira montagem que eu fiz quando eu voltei para Porto Alegre. Depois do Macbeth, tu montou 2 obras-primas, que eram O Sonho de uma Noite de Verão e A Megera Domada. Foi 2 grandes espetáculos em que foi a primeira vez que tu trabalhou com música na cena, né? Sim. Os atores tocavam instrumentos, cantavam. Eram 2 belos espetáculos. E foram os únicos 3 Shakespeares que tu dirigiste. Foi o projeto Shakespeare, né? Era essa trilogia, digamos, que se completou, mas não que eu não queira voltar a montar Shakespeare, porque eu quero. Eu acho um desafio e um aprendizado sempre, assim. Eu acho que a gente aprende dos clássicos. E é importante a gente ter humildade para aprender e para conseguir saber escutar mesmo num outro tempo, né? Mesmo hoje, com tantas possibilidades da cena contemporânea. Mas o interessante é que depois dessa série de Shakespeare, tu investiu num terreno bem mais delicado, com um espetáculo muito polêmico, que era absolutamente genial, que chamava Clube do Fracasso. O que foi que te fez mudar tão radicalmente? O teu estilo, porque eu acho que o diretor não tem estilo, né? Sim. Mas a tua linguagem daquele momento. Até eu acho que tem elementos de linguagem cênica em comum, assim, por exemplo, a fisicalidade, a relação com o público, que eu acho que isso está em Shakespeare e está aí nas outras peças da companhia também, né? Tem isso de olhar para as pessoas, de buscar um encontro no aqui e agora com o espectador. Tem uma mistura entre drama e humor que tinha em Shakespeare e eu acho que tem no clube e nos outros espetáculos, enfim. Mas essa mudança eu acho que como artista, eu me sinto tão curiosa, com vontade de experimentar tantas possibilidades, de não me fechar em uma. Eu nunca tive, mesmo jovem, tipo, este é o caminho, a verdade é a vida, que às vezes tem, né, na galera mais jovem, descobrir a verdade sobre o teatro, ou sobre... Mas eu não tive e não tenho. Eu tenho vontade de experimentar, de conhecer, de aprender. Entende? Não é Eu não tenho vontade de uma escola artística. Eu tenho vontade de carnaval. Antropofágica, polifonia, festa. No próximo bloco, Patrícia Fagundes vai nos falar sobre o Teatro da Memória. Até já. Teatro da Memória. A gente poderia chamar assim essa investigação que tu vem fazendo desde o Clube do Fracasso, Coração Rendezvous, né, o fantástico circo de um homem só? Eu acho que sim, acho que é um bom nome, ainda que seja dentro da trilogia festiva, o clube seja a peça que inaugura isso, que eu chamo de trilogia festiva. Eu acho que também poderia ser esse Teatro da Memória, que inclui esses outros espetáculos que não estão na trilogia, né? Sim.
Mas, assim, começar a trabalhar com a memória talvez não tenha sido uma decisão tão direta, tão pontual. Vou trabalhar com a memória. É isso que eu ia perguntar. Teve um momento que isso te bateu e que tu pensou assim, eu vou falar sobre a memória afetiva. Eu acho que, de certa maneira, teatro é sempre sobre a memória, sempre envolve memória. A gente está dialogando com os nossos ancestrais artísticos, digamos, com o presente do aqui e agora da cena, que ao mesmo tempo é repetição. Então a memória está sempre na cena, né? Mas usar a memória também como matéria criativa, isso foi surgindo a partir também de uma ideia de trabalhar com dramaturgias desenvolvidas em sala de ensaio. Sim. E a partir da memória dos atores, do material dos atores e da minha também. Na verdade, tu trabalha e tu dirige sobre as memórias dos atores também. Sim, né? sim. Ou seja, tanto no clube quanto no Fantástico Circo, em que tu trabalha com as memórias do Reis, o Coração Rendezvous, que tu trabalha com as minhas memórias, no Natalício, que tu trabalha com as tuas memórias. Isso também é uma coisa que te interessa, que te excita, né? Com certeza, porque tem um material sensível aí que ele é muito poético e pode ser muito potente, né? Mas veja, em todos esses espetáculos tem uma mistura entre memória e ficção. A memória é uma reinvenção. Quando a gente lembra de alguma coisa, a gente começa a inventar ela. E se a gente contar algum fato, se nós dois formos contar o processo de ensaio que a gente viveu no Coração Rendezvous, a gente vai contar coisas diferentes. E vai dizer, não, Zé, não foi assim, não, Patrícia. E aí a gente vai reinventando. Já aconteceu com você? Aí em casa, já aconteceu isso, o público do palco. Aquela história que um dia tu acredita que é tua e começa a contar como tu e alguém te diz, essa história não aconteceu contigo, foi comigo. Isso também. Ou então, não foi assim, tu tá louco, né? Ela tem isso. O teatro é uma arte que acontece entre pessoas. Entre nós, artistas, quando vamos produzir, entre nós, artistas, e o público, porque tu tá assistindo um espetáculo, rola uma energia entre o público. Lógico. As pessoas riem, não riem, estão incômodas, tossem, tudo aquilo vai se afetando. Um teatro de memórias, normalmente ele toca mais um público mais velho. Né? Porque é um público que começa, então, a dar valor para as memórias afetivas. A princípio, uma nova geração, uma geração mais nova, não tem ainda, uma atração tão grande com a memória afetiva, né? Eu acho que com o tipo de memória do coração, não, porque ela tem uma coisa dos pais, dos antepassados, que talvez a galera mais jovem não esteja ligada que isso é parte do que ela é. Mas, por exemplo, o clube é um espetáculo mais jovem, eu acho. Ali tem atores, alguns dos atores são bem mais jovens, então as histórias que trazem, né, estão relacionadas a uma determinada trajetória na vida. No coração, tu já está num momento de vida, e eu também, que tu começa a pensar os que vieram antes de nós, e eu com certeza estou pensando nos que vêm depois também, tendo uma filhinha. Nós vamos falar no próximo programa sobre isso, sobre as memórias da Patrícia em Natalício Cavalo, e sobre os que vêm depois. Carmen.